Boa noite, irmãos. Que bons que vocês chegaram. Vamos dar início ao nosso culto. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmos 51, versículo 10. Amém? Salmo 51, versículo 10. Vai dizer bem assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que possamos estar entoando hoje essa oração ao Senhor, para que Ele renove nosso coração, que Ele crie em nós um coração puro. E essa canção vai dizer da mesma forma. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros, não mais cometê-los. E sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. E sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um
homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Boa noite, gente. Feliz ano novo. Como é que vocês estão? Eu gostaria de parabenizá-los por termos conseguido enfrentar esse ano tão atípico que nós tivemos, esse ano de 2020 que acabou de passar. Foi muito difícil. E pela graça do nosso bom Deus, a gente conseguiu superar, a gente conseguiu passar sobre essas coisas e estamos aqui comemorando dia 3 de janeiro. Finalmente chegou, acabou esse ano tão complicado. E eu gostaria de apresentar a vocês essa ilustre presença que a gente tem aqui. Vocês devem estar pensando, quem que é esse cara? Esse cara é o Thierry, ou Thierry para os mais chegados. Ele é um grande amigo meu da minha antiga igreja, a igreja que me enviou para o ministério. E eu convidei ele para estar aqui hoje junto comigo, auxiliando na liturgia e todas essas coisas. E, dependendo, se você não sabe quem que eu sou também, porque eu sou o novo seminarista aqui junto com o Alexandre, ou, para os mais chegados, o Xandão. Eu estou aqui trabalhando junto com ele aqui na igreja agora de Xangri-Lá. Oficialmente, eu comecei dia 1 de janeiro, mas hoje, dia 3, eu estou aqui junto com vocês para participar disso. E, pessoal, eu gostaria de dar alguns avisos para esse início de ano. Pois bem, se vocês têm acompanhado os nossos cultos, vocês têm percebido que a gente está mudando um pouco a nossa dinâmica. E essa dinâmica que a gente está acompanhando agora, estão sendo ainda cultos gravados, mas a gente está fazendo o máximo possível para tentar conseguir uma transmissão. Estamos correndo, estamos nos programando o máximo possível para essas coisas. Então, é muito importante para nós que vocês tenham paciência com alguns erros, caso aconteça, mas também que vocês nos apoiem em oração e ajudem-nos, se engajem na causa de nós conseguirmos fazer essas coisas pela nossa querida igreja, tá bom? Então, eu gostaria também de um outro aviso, convidá-los para duas coisas. Três, na verdade, três. Uma, primeira semana de janeiro começou a Semana Mundial da Oração. Nós estamos passando isso pelos grupos, nossas redes sociais para vocês, e eu gostaria de convidá-los a estar engajando nessa causa, estarmos orando, porque temos causas para orar, mas também gostaríamos de edificar e fortificar a nossa vida de oração. Outro, eu gostaria de convidá-los, junto com o Alexandre, a estarmos fazendo uma leitura bíblica anual. A gente vai estar disponibilizando um conteúdo do qual você pode ler a Bíblia anualmente, e eu gostaria de convidá-los, porque isso é de extrema importância e de grande riqueza para o seu crescimento como discípulo e discípula de Jesus Cristo. Terceiro aviso, neste mês a gente está começando uma nova série, e essa nova série chama-se Sobreviver. E sobre viver, eu gostaria também de convidá-los com isso a estarmos lendo um capítulo por dia do livro de Eclesiastes. Eclesiastes não, de Provérbios. Livro de Provérbios. Eu gostaria de convidá-los a lerem um capítulo por dia, porque se você ler um capítulo por dia, já vai dar 31 capítulos certinho até o fim de janeiro, você vai ter lido Provérbios até o fim deste mês. Então, eu gostaria de fazer esses 3 desafios para vocês, tá bom? Eu também gostaria de orientá-los, caso vocês não tenham, isso daqui é um caderninho. Para que serve esse caderno? É um caderno de oração. Por quê? Porque tanto os pedidos que a gente vai ter de oração, como eu comentei da semana, esse daqui também serve para você marcar pedidos de oração dos membros da igreja, os seus próprios pedidos de oração, pessoas que você encontra no meio da rua, no meio do trabalho, ou pessoas que você está conversando por redes sociais, você marca para você ter um controle daquilo que você está orando e você saber administrar melhor a sua vida. Eu super indico para vocês terem um caderninho onde vocês podem anotar. Esse daqui é muito bonito, eu ganhei, e eu anoto ele muitas coisas de oração, para eu não me esquecer. E eu gostaria também de convidá-los para, neste novo ano que a gente está iniciando, adquirirmos essas novas práticas para nos edificarmos em Cristo Jesus. Pois bem, gente, eu vou estar continuando com a liturgia aqui, passando para o Thierry, meu grande amigo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Como todo bom devoto, ele requer confissão. E esse é o momento que a gente separou para a confissão dos nossos pecados. E para adentrarmos mais
esses requisitos, vamos ler mais um livro. Colossenses 3, versículos do 1 ao 3. Vou repetir. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Amém? Todos já acharam? Então a leitura flui bem assim. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, julgamento com Cristo, em Deus. Amém. Esse momento, ele é muito necessário para nossas vidas, pois vivemos uma nova vida e para que possamos viver firme nessa nova caminhada, essa caminhada que Cristo é o nosso Redentor e nos guia para o caminho correto, é necessário que a gente confesse todas as nossas iniquidades a Deus, que a gente abra o nosso coração verdadeiramente a Ele. Então vamos separar um momento de oração para que a gente possa estar reconhecendo isso em nossas vidas, e que Cristo ele possa ser o alvo da nossa caminhada. Amém? Vamos orar então? Deus, eu te agradeço, Pai, por ser tão maravilhoso, Senhor. Eu não sou digno de nada que vem de Ti. Somos tão sujos, Deus, e a Tua misericórdia nos cobre com Teu amor, nos trazendo a vida que perdemos com a nossa iniquidade. Mas que o Senhor restaure nossos corações, que o Senhor nos traga de volta à vida, que possamos, Deus, ser totalmente firmes ao Senhor. Porque assim como o Senhor nos restaurou, Pai, o Senhor cada dia renove nosso fôlego de vida. O Senhor cada dia nos molde, Pai, para vivermos então, conforme o Senhor quer que a gente viva. Confesso aqui nossos pecados, Senhor. Não somos merecedor da Tua graça, que veio de graça a nós. Não somos merecedores de nada que vem de Ti, Deus. Cuide dos nossos corações. Ouça toda a oração que aqui está sendo imposta a Ti. Que possamos, Deus, estar orando verdadeiramente a Ti. Que possamos estar devotos a Ti, Senhor. Que esse seja o nosso clamor ao decorrer dessa nova vida. Assim que eu oro, eu te agradeço no nome de Jesus por tudo, Pai. Amém. Vou cantar mais uma música. Eu olho para a cruz, eu vou no seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em mais um livro, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. A leitura vai dizer bem assim. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Corrigindo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer bem assim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Agora que a vida vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler mais uma vez? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus.
Amém? Essas próximas canções que iremos cantar aqui agora vai nos dizer que nós somos um novo ser. E essa canção, a primeira canção que iremos cantar, ela vai dizer muito isso ao nosso coração. Vejo quem eu sou e quem eu devo ser, mas por mim já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, frutos do teu Santo Espírito. E meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Eu sou, pois tua luz é direção. Vejo quem eu sou, quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, frutos do teu Santo Espírito. Que meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja cantar, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor.
o Senhor e muito digno de louvor. A cidade, nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite, gente. Eu gostaria de mais uma vez falar boa noite para vocês e comentar com vocês que estamos entrando agora numa nova série de mensagens chamada Sobreviver. Isso mesmo, sobreviver. E por que nós pensamos nesse tema depois de sairmos de uma série de mensagens no mês de dezembro sobre o Natal, falando sobre os cânticos ao nosso Senhor? Por que nós entramos numa série Sobreviver com esse título? Porque nós passamos por um ano tão difícil que quer você aceite, entenda ou compreenda, ele nos impactou de alguma forma. E como assim ele nos impactou de alguma forma? Este ano que passou, todos os caos, todas as tragédias nos influenciaram de alguma maneira.
elas nos influenciaram de alguma maneira. E com isso, essa maneira que nos influenciou faz a gente entrar no ano de 2021 tendo uma perspectiva completamente diferente. Faz a gente entrar no ano de 2021 olhando para essas coisas e agindo de outra maneira, sem nós mesmos perceber. O ano de 2020 nos impactou de tal forma que muitas vezes a maneira que estamos vivendo não age de acordo com o senhorio e o governo de Jesus sobre nossas vidas. Por isso, nós estamos querendo meditar junto com vocês no tema sobre viver. Porque a gente tem que entender que a vida é muito mais do que sobreviver. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para nós iniciarmos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por estar começando agora em Shangri-La, oficialmente. Por estar podendo trazer a Tua palavra para esse povo lindo e maravilhoso. Que o Senhor me abençoe. Que as palavras da minha boca sejam as Tuas palavras. O Espírito esteja me guiando. E também o Espírito esteja trabalhando e conduzindo o coração de cada um que está nos assistindo. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em 2020, nós tivemos 195 mil mortes por causa do Covid-19. 126 milhões de pessoas estão para perder o auxílio emergencial. 50 mil pessoas começaram a procurar psicólogos e psiquiatras para tratar sobre doenças, enfermidades mentais, dores da alma. O aumento de violência doméstica aumentou em 22%. A escolaridade decaiu. Ensino fundamental, médio e superior teve uma decadência gritante. Com todo esse cenário que teve 2020, a gente pensa em dar um pulo em 2021 como um pulo de mágica, achando que todas essas coisas, todas essas tragédias, de alguma maneira, elas vão sumir. Porque a gente virou o ano, soltamos rojões, gritamos aquela amargura que 2020 nos trouxe e a gente acha que isso ficou para trás. Mas não ficou. Essas coisas que eu citei aqui, elas nos influenciaram a olhar para o mundo de alguma maneira. Essas coisas que eu citei, elas estão fazendo a gente prestar atenção ao mundo com outros olhares. Como então viveremos nesse mundo de 2021? Como então viveremos? Sobreviver buscando sabedoria. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem o texto de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. A sua pode ser igual ou pode ser um pouco diferente, mas não tem tanta importância. Só estou querendo comentar com vocês caso vocês estranhem a versão. Provérbios 2, do 1 ao 11, diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento o protegerá.
vocês podem perceber que eu dei ênfase em algumas partes porque elas são de importância para entendermos o texto e tudo aquilo que nós estamos querendo dizer. Gente, o texto de Provérbios, ele tem uma realidade central por trás dele, que é a seguinte: Deus é aquele que possui a sabedoria. Deus é aquele que criou todas as coisas, e a sabedoria que esteve junto, criando todas as coisas, ela é a personagem principal no livro de Provérbios, e ela anuncia que Deus é a pessoa central. A sabedoria engrandece a Deus. Outro ponto, o texto de Provérbios, ele existe para que a gente busque sabedoria. O texto de Provérbios existe para que a gente saiba viver e não sobreviver. O texto de Provérbios é dessa maneira. E como vocês podem perceber, o texto ele começa falando: filho meu filho. Então, o que isso significa? Significa que neste momento de Provérbios é um pai falando para o seu filho, dando instruções. E que instruções é essa? Instruções a respeito da sabedoria. É um pai falando para o seu filho: filho, me ouça. Eu vou falar para você sobre sabedoria. O que a sabedoria pode te trazer? O que a sabedoria pode te oferecer? E o que a sabedoria fará com você? Provérbios capítulo 2 é a conversa de um pai para com seu filho, buscando ensinar ele sobre como viver a vida. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no versículo 1 ao 4 rapidamente. Ele diz o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. O que ele está fazendo até aqui? Ele está dando motivos para o filho. Ele está falando: olha, como que você busca a sabedoria? Ele está falando assim: filho, é assim que tem que buscar a sabedoria. Porque se, e o pai está constantemente falando para o filho: filho, se você fizer isso, se você buscar a sabedoria desta forma, se você agir assim, buscando a sabedoria, você chegará num ponto muito interessante, que é, buscando a sabedoria, você conhecerá a Deus. O primeiro ponto que o pai traz escancaradamente é o versículo 5. Depois de ele introduzir o porquê que o filho tinha que buscar sabedoria, ele tem o seu ápice ali no ponto 5, que diz o seguinte: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E prosseguindo, se a gente for até o 8, diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui: a sabedoria, ela nos leva a reconhecer a Deus. Num ano tão conturbado quanto 2020, muito fácil a gente pode ter entendido que Deus não estava no controle. No ano como 2020, de tantas tragédias como eu listei no início, pode ser de muito fácil entendimento no nosso subconsciente, sem que a gente profira isso com palavras, mas no nosso coração a gente estava: Deus foi embora. Deus foi longe. O texto nos diz o seguinte: se você buscar sabedoria, e essa sabedoria é uma sabedoria que nos ensina a viver, se você buscar sabedoria, você reconhecerá Deus. E por que você reconhecerá Deus? Porque, buscando sabedoria, você começará a temer a Deus. E você vai ver de forma que esse temor vai te revelar ainda mais quem Deus é. Versículo 5 ao 8 diz: olha, se você buscar a sabedoria com insistência, com força, você achará Deus. E nesse achar a Deus, você reconhecerá quem Ele é. E o reconhecer a Deus é muito interessante, porque é o seguinte: nós não somos nada. Deus é soberano. A palavra temor, ela traz essa ideia intrinsecamente ligada
Porque temor não significa ter medo de Deus, mas temor significa reconhecer quem você é como criatura e quem Deus é como criador. Quem Deus é como todo-poderoso e quem nós somos como meros mortais. Buscar sabedoria faz a gente reconhecer a Deus. Esse reconhecer a Deus faz a gente temê-lo. Por quê? Porque a gente começa a entender quem Deus é e aquilo que Ele faz. Da mesma forma que Deus, Ele se revela a Jó no seu livro e fala: Jó, quem era você onde estava tais coisas? Quem era você quando eu estava criando o mundo? Quem era você quando eu estava desenvolvendo todas essas coisas? E Jó simplesmente se cala. É essa mesma ideia sobre temor. É a gente entender que Deus, Ele é soberano. E perante todas as dificuldades, a gente tem que entender que Deus é soberano. E não devemos desmerecer Deus do nosso coração, do nosso entendimento e do nosso agir. Porque Provérbios, um pouquinho antes, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A gente acha que temer a Deus, ter temor de Deus é algo ruim, mas não é. Temor a Deus, conforme a gente busca sabedoria, a gente ganha temor. E quando a gente ganha temor, a gente começa a ser sábios. Porque a gente reconhece que Deus é o dono de tudo, é o criador de todas as coisas. E o mundo não está por aí. Quando eu citei as coisas na nossa introdução, falando sobre todos os males que aconteceram, citando alguns, na verdade, os males que aconteceram no ano de 2020, a gente deve pensar, e como a gente já viu no final desse ano que estava, as pessoas já andando sem máscara, além das pessoas andarem sem máscara, as pessoas estavam nem aí uma para outra. Não estavam mais ligando para o isolamento social ou distanciamento. As pessoas não estavam se importando. Elas eram donas de si próprias, achando que poderiam viver a vida de tal forma como elas bem quisessem, porque não importa a vida do outro. Ou nós, constantemente, víamos pessoas falando: eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu vou pegar esse vírus não vai dar nada. Outra ignorância. Isso é porque a gente não reconhece aquilo que esse vírus é de maléfico, mas a gente também não reconhece, não tem temor por Deus. Uma coisa que é muito interessante é que conforme a gente tem temor ao Senhor e reconhece quem Deus é, a gente conhece quem nós somos. Na medida que eu conheço a Deus, que eu busco a Deus, eu começo a temê-lo. Eu sei quem que eu sou, eu sei qual que é o meu lugar no universo, e eu sei aquilo que cabe a mim, aquilo que não cabe a mim. Eu gostaria que vocês prestassem atenção o que Tiago diz no seu capítulo 1 de sua carta. Se, porém, versículo 5, se, porém, algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não peque, que não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele diz o seguinte: existem pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. Existem pessoas que levam Deus em consideração e pessoas que não levam a Deus em consideração. O que você é? Porque ele diz, olha, se você necessita de sabedoria e você entende, você leva em consideração quem Deus é e reconhece que Ele governa todas as coisas, se você faz isso, peça sabedoria a Deus que Ele te dará. Porque quem não pede sabedoria a Deus, quem não reconhece a Deus em todas as coisas, é o insensato. É aquele que não está nem aí para nada. É aquele que faz as coisas de qualquer jeito. Sobreviver buscando sabedoria significa o seguinte, gente. Significa que ao adentrar no ano de 2021, buscar a sabedoria significa reconhecer a Deus em todas as coisas. Reconhecer quem Deus é e reconhecer quem eu sou. Sobreviver buscando sabedoria significa reconhecer a Deus. Mas o texto não para por aí.
O texto ainda continua e diz o seguinte, versículo 9 em diante. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Ele utiliza aqui de novo, se vocês prestarem atenção, o então. No versículo 5, quando ele foi falar o que a busca da sabedoria resolvia, ele falou, então você temerá Deus. Aqui de novo ele fala, então, o que a sabedoria fará com você? Você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Quando a gente busca sabedoria, e essa sabedoria, a gente pode ver, ela nos leva a temer e reconhecer a Deus quem que Ele é. Da mesma forma, muito próximo, que Jó fez, que era reconhecer todos os feitos de Deus e, diante disso, se calar, compreender, reconhecer a Deus e falar, realmente, eu não sabia das coisas e eu tenho que reavaliar como é minha vida com o Senhor, reconhecer que Deus está no comando de todas as coisas. Quando a gente faz isso, buscando sabedoria, a gente também aprende a retidão. Porque buscando a sabedoria, fazemos isso para conhecer a Deus. E buscamos sabedoria para aprender a retidão. E retidão aqui está numa ideia de integridade, numa ideia de padrão moral. Veja o seguinte que ele diz. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. A justiça aqui é uma coisa muito interessante, porque ela não tem a ver com fazer o mal, pagar o mal com a própria mão, fazer justiça assim. Não é isso. A justiça aqui significa julgamento. Eu saber discernir uma coisa e saber se aquilo é errado, se aquilo é certo. É isso que a justiça está querendo dizer. O juízo aqui tem a ver analisar as coisas com retidão, com integridade. Quando ele fala com justiça, é sobre discernir as coisas. Com juízo, é sobre agir adequadamente em cada situação. Não se deixar levar pelo momento, mas agir de forma adequada. E o terceiro ponto que ele coloca, que é equidade, que é ser igualdade ou ser justo. É saber que todos estão na mesma fileira e merecem ser justos. É isso que a sabedoria faz. A sabedoria, quando buscada e quando reconhecido que Deus é o dono de todas as coisas e que devemos viver com temor desse Senhor, mas ao mesmo tempo que a gente tem temor, a gente conhece Ele cada vez mais. Essa sabedoria, além de ser horizontal, vertical, ela também se torna horizontal, porque primeiro a gente reconhece a Deus, versículo 5 a 8. Versículo 9 a 11, a gente vê na vertical, na horizontal. Vertical, horizontal. A Deus, e agora a gente começa a ver ao próximo. A sabedoria nos leva a temer a Deus, mas a sabedoria também nos leva a reconhecer as outras pessoas. A sabedoria nos leva a tirar os olhos dos nossos umbigos e reconhecer que existem outras pessoas no mundo. E isso, por incrível que pareça, pasmem, mas reconhecer a Deus e reconhecer o próximo nos ensina a viver. Reconhecer a Deus, reconhecer ao próximo, nos ensina a viver. E por que ela nos ensina a viver? Acompanha comigo, ainda lá em Tiago. Eu li agora há pouco em Tiago, eu vou ler de novo. Se tiver difícil, não precisa abrir, mas diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas obras. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, ele diz o seguinte, olha, tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus nos traz, todas as suas bênçãos, elas não são ruins de maneira nenhuma, elas são boas. Isso que o provérbio está dizendo, busque a sabedoria, porque a sabedoria é algo que estava com Deus na criação, busque ela te fará reconhecer a Deus e ela te fará reconhecer o próximo. E isso é bondade do Senhor. Isso nos parece até mesmo aquilo que Jesus resume
os 10 mandamentos em 2, muito interessante, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Buscar a sabedoria remete a viver de acordo com os 10 mandamentos do nosso Senhor. Buscar sabedoria remete a considerarmos Deus em todos os instantes da nossa vida e com isso considerarmos que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com outras pessoas. E isso nos ensinará sobre a vida, nos ensinará a viver. Mas como buscar sabedoria? Eu estou aqui falando sabedoria, sabedoria. Mas como buscar sabedoria? Porque o pai que está falando para mim, olha, busque, busque, busque. E nós estamos vendo, eu tenho que buscar sabedoria para que eu tema a Deus, para que eu reconheça o próximo, para que isso me faça não somente sobreviver, mas me faça viver o ano de 2021. Como que eu reconheço a sabedoria? Como que eu a busco? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz algo muito interessante. Fala que Deus considera louca a sabedoria deste mundo. Ele considera louca. Mas a sabedoria de Deus, ela é a correta. A sabedoria de Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, ela é manifesta entre nós. No mês que acabou de passar, dezembro, nós vimos a trajetória do nascimento de Jesus e como isso impactou a vida de várias pessoas ao ponto de elas fazerem cânticos. E o menino Jesus, ele não somente fez isso, ele também foi a própria personificação da sabedoria. Paulo, ele está citando aqui em Coríntios que Jesus é a própria sabedoria de Deus. E aquela sabedoria que o pai mandava a criança buscar e que nós temos que buscar para reconhecer a Deus, temer a Deus e reconhecer o nosso próximo, só é encontrada na pessoa de Jesus. A partir do momento que eu considero Jesus como o centro da minha vida, como o Senhor da minha vida e como aquele que me move para todos os cantos, eu começo a entender sabedoria. Eu começo a fazer aquilo que Provérbios 7 diz. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando eu começo a buscar ao Senhor Jesus, quando eu começo a conhecer Jesus em cada esfera da minha vida, quando eu me torno um discípulo de Jesus Cristo, eu começo a compreender a sabedoria. Eu começo a estar verdadeiramente buscando a sabedoria. Além disso, vai trazer aquilo que a gente acabou de ver. Que reconhecer Jesus, então, nos trará temor e conhecimento verdadeiro de Deus e nos fará reconhecer o nosso próximo. E é muito interessante aquilo que Jesus diz para que essas coisas aconteçam. Que todo aquele que deseja me seguir, todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, conhecedor da sabedoria, e aquele que vive de acordo com ela, tem que se negar e seguir Jesus. Tem que tomar a cruz. Irmãos, para a gente alcançar a sabedoria, a gente tem que buscar ao Senhor Jesus Cristo. Temos que buscá-lo insistentemente como seus discípulos. Temos que encontrá-lo na palavra, na oração. Temos que entender que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E na medida que a gente busca o Senhor Jesus, a gente começa a temer a Deus. E se a gente começa a temer a Deus, a gente começa a conhecê-lo cada vez melhor. E conhecer a Deus cada vez melhor significa duas coisas. Que eu sei quem Deus é e que eu sei quem eu sou. Eu sei que Deus ele está no comando de todas as coisas. E eu sei que Deus exige que eu viva nessa perspectiva. Que Ele está governando todas as coisas. E por Deus estar governando todas as coisas, Ele fala, viva como um discípulo de Jesus. Como? Entendendo que reconhecer ao próximo essas coisas, viver com o próximo, é viver numa vida de justiça, juízo e equidade, que seria discernindo as coisas, julgando aquilo que é certo ou correto, certo ou errado, vivendo de uma forma de acordo com a palavra de Deus.
e tratando todos com justiça e igualdade. 2020 nos trouxe perspectivas para vivermos um ano de 2021 sendo mais egoístas, não querendo viver com pessoas, desacreditados. Porém, para a gente não sobreviver ao ano de 2021, mas viver ele, a gente tem que buscar a sabedoria. Que a gente vai estar reconhecendo a Deus, reconhecendo o nosso próprio neste mundo. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de estar orando para a gente encerrar o nosso culto. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua mensagem, que a gente possa buscar a sabedoria com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, e que essa sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo, que a gente o busque com todo o nosso zelo. Mas além de buscá-lo, que a gente aprenda a temer, que a gente aprenda a reconhecer a Deus em cada situação, reconhecer o Senhor, e com isso a gente saiba que o próximo é a imagem e semelhança do Senhor. E por isso nós vivemos segundo o padrão do seu reino, segundo o padrão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Vivemos em justiça, juízo e equidade, porque ambas essas coisas, tanto temer a Deus, quanto reconhecer o meu próximo, me fará viver. É essa promessa que o versículo 8 e 11 está dizendo. Se nós reconhecermos, buscarmos sabedoria com todas as forças, reconhecermos o Senhor, reconhecermos o próximo, nós estaremos vivendo, estaremos sendo protegidos. Então, poderemos viver um ano de 2021 bom. Em nome de Jesus.